Bom dia, paz do Senhor a todos. Que legal estarmos aqui de volta. Parece que a semana foi um pouco rápida, né? Mas graças a Deus até aqui nos ajudou o Senhor. Que bom, né? Podemos estarmos aqui celebrando nesse dia maravilhoso, aqui a oportunidade de estarmos aqui compartilhando, aprendendo junto a preciosa palavra de Deus. Bom dia aí, irmã Ana Clara, todo mundo aí, pastor Eduardo, irmã Cleide, irmão Dudu. Ei, Dudu, e aí, beleza pura? Graças a Deus, que bom vocês estarem aí conosco, amém? Irmão Marcelo, paz do Senhor, irmão Marcelo, que joia, né? Que legal. Como é que tá a irmã Adriana aí, mais o Mateus, a netinha, né? É vovô, né, rapaz? Tá vendo como que o negócio muda, né? É muito legal ser vovô, né? O Marcelo tá com a netinha aí agora, né? Imagina a irmã Adriana, que enjoo dessa avó, né? Mas é assim mesmo. Eu sei, conheço uma avó que é dengosa com os netos, né? Mas que bom, vamos com alegria estarmos aqui juntos, né? E hoje nós vamos estar abordando aqui, vamos falar sobre dois assuntos importantes. Primeiro vamos falar sobre conselhos, tomar conselho, ok? E segundo, nós vamos ver aqui uma consequência terrível, as consequências da falta de bons conselhos. Quando tomamos maus conselhos com pessoas erradas, quando tomamos conselhos com pessoas erradas, nós temos consequências duras e desagradáveis. Mas quando nós procuramos pessoa certa, pessoa de Deus, pessoa que tem um conselho bom para nos dar, é muito importante. Isso é muito bom, certo? Nós falamos durante a semana abordando sobre esse aspecto de tomar bons conselhos, né? Ouvir sábios conselhos direciona o ser humano para decisões seguras. Olha aí que reflexão, muito bom. Isso nós temos utilizado nos nossos devocionais durante a semana. E os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte, certo? O conselho amoroso. Nós ouvimos aí uma frase muito comum, né? Se conselho fosse bom, não era de graça, era vendido, né? Mas não é bem assim, está errado, está completamente equivocado com relação a esta questão. Então, nós precisamos de tomar conselhos, procurar pessoas capazes, idôneas, que possam nos ajudar, dando bons conselhos, porque os maus conselhos levam à ruína, mas os bons conselhos, ele tem o poder de nos livrar da tragédia, nos livrar da frustração, da depressão, nos livrar da derrota, nos livrar da morte. Então, um conselho amoroso vale a pena. Somente o conselho de uma mãe, né? A mãe, ela é amorosa. Ela chega à filha ou filho e dá aquele conselho gostoso, aquele conselho protetor, aquele conselho amoroso. Concorda? E o pai também, aquele conselho protetor, um homem que já passou pela experiência, já errou e agora
não quer errar mais, não quer que o filho ou a filha cometa erros, porque os pais dão conselhos, porque se já errou, não quer que os filhos erram. Se cometeu algo que não é agradável, que não foi bom na sua jornada, na sua história de vida, ele também não quer que os filhos passem por aquilo. É onde que ele dá bons conselhos. Os pais, eles dão conselhos amorosos, conselhos de proteção. Vale a pena ouvir o seu pai, viu? Ouvir a sua mãe, ouvir o seu pastor, certo? Porque muitas das vezes é muito importante, precisa ouvir o seu pastor, certo? Ouvir o seu pastor te dar o conselho que você precisa. Procura o pastor, não deixa passar da hora. Tem muitos que tomam decisões, não consulta, não fala, não pede a bênção, a orientação do seu pastor. E aí o que acontece? Depois vem acontecer coisas ruins, e aí vem para o pastor. E aí, pastor, ora por mim, me ajuda em oração aí, estou passando por isso, por essa luta, por esse problema, né? E aí? Mas por que você não procurou o pastor antes? Aí depois você procura para pedir oração por causa do problema que foi gerado pela sua decisão. Se você tivesse procurado o seu pastor, que daria um conselho de Deus para você, te orientasse, né? Aí é diferente, né? Pastor Eduardo Silva, a paz do Senhor. Ele está dizendo que estamos ligadinhos aqui. Que legal, que bom, pastor Eduardo. Nós estarmos juntos aqui, né? Vamos falar aqui sobre conselhos. E temos como fundo a história aqui de Jeroboão e Roboão, certo? Dois personagens muito importantes no contexto histórico da vida de Israel. Uma história triste, uma história horrível. Sabe por quê? Porque o camarada, ele não quis ouvir um bom conselho. E quando não ouve um bom conselho, se quebra a cara, como diz o ditado aí fora, né? Se dá mal e muito mal, certo? Então, nós sabemos que há muitos propósitos no coração do homem, diz Salomão, mas o conselho do Senhor permanecerá. O conselho do Senhor permanece. Esse não muda. Amém? O conselho do Senhor, a palavra do Senhor é para sempre. Nós temos aqui no primeiro livro de Reis, capítulo 12, versículo de 1 a 10, do 13, 14, 26 a 29. E então, diz o texto que foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. E sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugiram de diante do rei Salomão e habitava Jeroboão no Egito. Enviaram e o mandaram chamar, e Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: Roboão assumiu o reinado, Salomão morre, e Roboão, o filho dele, assume o governo de Israel. Uma estrutura extraordinária, né? Um governo próspero, mas você vai entender aqui a história desse governo, vamos falar um pouquinho dele. E aí o que acontece? Jeroboão tinha fugido para o Egito. Jeroboão era um líder dentro da comunidade de Israel. E ele não concordava com certas atitudes e determinações do rei Salomão. E Salomão, vendo que ele poderia comprometer
o seu governo, o seu reinado, Salomão procura para tirar a vida dele e eliminar o cara, porque senão o cara ia causar o problema, gerar um tumulto, uma rebelião contra Salomão. E Salomão, epa, esse cara aí eu tenho que tirar ele aí da área, né? Tirar ele do meu caminho. É assim mesmo, né? Todo império, todo ditador, cara, para manter no poder, ele mata, ele tira quem atrapalha ele. Mas Jeroboão, vendo que Salomão queria tirar-lhe a vida, Jeroboão foi para o Egito, fugiu. Muito bem, passa-se os anos e acontece que Salomão morre e Roboão, seu filho, assume o governo. Jeroboão, tendo conhecimento do que isto aconteceu, Jeroboão volta para Israel, volta, né, para sua terra. E ao voltar ali, ele já mobilizou a comunidade, porque o povo estava ansioso pela volta dele. O cara era um líder, certo? O cara era influente, formador de opinião. O cara liderava a comunidade. E aí primeira coisa que Jeroboão faz, organiza com os líderes dominantes da área, dos segmentos da sociedade, da comunidade, e marca uma reunião, uma conferência com Roboão. Ok. E aí ele fala, olha, no versículo 4, eu dei uma saidinha da leitura para explicar para vocês o nosso contexto, o nosso pano de fundo aqui, onde nós vamos trabalhar sobre a questão de conselho, ok? É legal aí, muito bom isso aí. Aí vem a palavra para ele, olha, Roboão, teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. O cara foi até legal, né? Olha, Salomão foi muito duro conosco. Arrancou imposto da onde não tinha. Escravizava nós. Punha para trabalhar pesado para ele. Então é um cara que, para manter no poder e juntar riqueza e fortuna e ser influente e tudo mais, o cara, ele explorou o povo dele. Não é pensar que Salomão era um bonzinho na história, que não é bem assim não, tá? Ele foi um cara duro. Uma prova disso que eles reuniram para pedir que o filho dele agora, que assumiu o governo, disse, olha, por favor, seja um cara brando, seja um cara menos duro, seja um cara mais compassivo com o povo, para de subjugar, para que esse jugo pesado, né? Precisamos viver em paz, viver em harmonia, não viver debaixo de um jugo, de uma escravidão dura dessa, né? E aí nós vamos te servir, Roboão. Nós estamos aqui para estar ao seu lado, fazer um governo maravilhoso, um governo muito bom. É isso aí, olha aí, a boa intenção do cara com toda a comunidade, com a liderança. E aí Roboão diz para ele, olha, ide-vos, e ao terceiro dia vocês voltam a mim e vamos ter uma conversa. E foi-se, e o povo se foi. E aí o que acontece? Diz o texto que Roboão, ele tomou conselho aqui com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo, como aconselhai vós que se responda a este povo? O que vocês têm a dizer? Vocês serviram meu pai muito bem, faz parte de um conselho muito bom, e pessoas experientes, pessoas velhas, idosas, de grande experiência, conviveu com os altos e baixos do governo de Salomão, os problemas do governo de Salomão e tudo mais. E aí, eles dão conselho a eles e falaram dizendo, se hoje, olha Roboão, se hoje fores servo deste povo, e o servires e respondendo-lhe, falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. É isso aí, né? Antes que alguém nos sirva,
Jesus disse que nós devemos servir. Maior é o que serve, sim ou não? Maior é o que serve. Então ele diz, olha, se você for servo deste povo, se você abrir o seu coração, for amoroso com esse povo, ajudar eles, abençoar a vida deles, você pode ter certeza que esse povo vai ser servo seu o resto da vida. Que legal, né? Antes que alguém nos sirva, nós temos que servir primeiro. É muito legal isso aí. Porque muitas vezes nós queremos ser somente servidos. Está errado? Concorda? Só queremos ser servidos, mas nós temos que servir. É a lei da semeadura, não é isso? É a lei da semeadura. E até falar, é um texto, né? Jesus falou sobre a lei da semeadura. Não vou entrar nesse detalhe, deixa para lá. Senão nós vamos, o nosso tempo não permite aqui. Eu vou tomando uma aguinha aqui, porque vai secando a garganta, acho que o tempo está seco, né? E então, o conselho foi bom. Ele teve uma boa iniciativa, foi procurar conselho com os conselheiros, com a equipe e tudo mais. É legal, isso é um bom princípio. E o segundo, receberam um bom conselho. Então, deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado e teve conselhos com os jovens com quem ele havia crescido, que estavam diante dele. Ele tinha um outro grupo de amigos, que cresceu junto, turma da farra, turma do, né, filho do rei, né? Tinha amigo de sobra, tinha dinheiro, tinha de tudo que queria. O pai deu um exemplo maravilhoso, né? Muitas mulheres, muita farra, muita bagunça, certo? Então, tomando por exemplo do pai, tinha tudo do bom e do melhor ali na época, né? Uma estrutura de vida extraordinária, muitos amigos o cercavam e para essas coisas não falta amigo. Aí o dito cujo, antes de considerar esse conselho maravilhoso por parte dos conselheiros oficiais, homens experientes e tudo mais, ele chama o seu grupo de amigos que cresceram junto, fazendo a farra, a bagunça. Vem cá, o que vocês falam? Que aconselhai vós que respondemos este povo que me falou dizendo, alivia o jugo que teu pai nos impôs? O que vocês têm a dizer sobre isso? O que esses caras, que experiência de vida, de governo, de gerência, que experiência que esses elementos tinham, pelo amor de Deus, né? Que barbaridade, né? E então esses jovens que haviam crescido com ele falavam, dizendo, assim falarás este povo que te falou, dizendo, teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe falarás, meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Meu dedo mínimo é mais grosso do que minha coxa. Ei, misericórdia, sangue e fogo, né? E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciãos lhe havia aconselhado. Olha aí. E disse Jeroboão no seu coração, agora tornará o reino à casa de Davi. E este povo, certo? Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, lhe disse, muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir na terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou outro em Dan. Então, o camarada foi estrategista para manipular o povo. Deu uma resposta dura, né? Uma resposta dura. E ele deu a resposta para o povo, segundo o conselho dos jovens. Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai foi duro, eu vou ser muito mais duro que ele. O que ele fez nem se compara ao que eu vou fazer com vocês. Certo? Meu pai vos castigou com açoite, porém eu vos castigarei com escorpiões.
Ô, cara, hein? Pisou na bola. O cara fez feio aí, né? Amém, né, irmão João Paulo? Bom dia. Eita, nós, hein? Graças a Deus. Então, o cara, antes de considerar o conselho dos mais velhos, dos mais responsáveis, o conselho sábio, foi tomar conselho com quem? Com os mais novos. Aventureiro quer ver, como diz o ditado, né? Quer ver o circo pegar fogo, certo? Então, infelizmente, eles tomaram esse caminho. E aí a história muda na vida de Israel. Jeroboão some dali, vai para Jerusalém, certo? Que é o reino do norte. E aí está aí Samaria, né? O reino do sul. Então o que acontece? Se divide o reino. Há uma divisão horrível aqui, coisa terrivelmente, certo? Mas vamos aqui analisar ponto por ponto o que nos importa, né? E então Salomão, ele morre, o filho assume o seu reinado. Esse cujo nome Roboão foi o causador da divisão do reino de Israel. Israel se tornou 2 reinos, um do norte e um do sul, certo? E aí, né, é uma história desagradável, certo? E leva-nos a entender o quanto nós precisamos dos conselhos de Deus para nós, para não gerarmos divisão, para não gerarmos fracasso, derrota, para não tomar decisões erradas, né? Mas nós vemos aí o porquê dessa divisão. O porquê. A questão era a carga pesada do governo de Salomão. Salomão, né, devido às suas alianças que tinha feito com os demais reinos, ele fez muitas alianças. E com isto, ele não participa de nenhuma guerra. Você vê que não vê guerra no reinado de Salomão. Por quê? O cara tinha poder, o cara tinha influência, o cara trouxe mulher de todos os países. Então, essa aqui é minha esposa lá da Síria, essa aqui é minha esposa lá do Egito, essa aqui é minha esposa lá da Líbia, essa aqui é minha esposa de tudo que é lugar, certo? Então, o cara era amigo de todos aí, como é que é? Amigo de todos. Salma, paz do Senhor, irmã Salma, aí da Piracanjuba, Deus abençoe grandemente. Então, o cara fez aliança com todo mundo, é amigo de todo mundo, certo? Então o cara não teve guerra. Mas para fazer essas alianças, para manter esse vínculo, o cara precisava do din-din, ok? E da onde que eu tirava? Do lombo do povo, da escravidão do povo, dos altos encargos de impostos sobre o povo, certo? E aí foi um governo duro, punho de ferro, né? Então, o seu reinado foi marcado em parte pela paz. Seu trabalho era proteger, ampliar o Estado e conservá-lo unificado. Muito estrategista o cara. Era um governo, né? Vamos dizer assim, bem estilo comunista, né? O cara, muito duro, explorava a mão de obra, certo? Explorava a mão de obra barata, sem contar da escravidão, porque em toda a história, em todos os impérios antigos, sempre os seus reis usava a escravidão. Isso aí não tem como, né? E sempre teve, nunca faltou, certo? Então, essas coisas todas, para manter essa estrutura, para manter essa fortuna, manter esse poder, ele trabalhava desta forma. É o que marcou o seu governo, né? Então, a população pagava por isto. A população pagava. E nós vemos que ele explorava a mão de obra de todas as tribos que trabalhavam para ele. Então,
Era um jugo pesado, era um governo pesado, né? E com isto gera esta divisão entre o seu filho e Jeroboão. Jeroboão, como eu já disse, o cara já no governo de Salomão já era contra todos esses princípios de governo, de autoritarismo por parte de Salomão, de exploração, de sugar e arrancar o que podia do povo para manter o poder, manter o governo, manter a estrutura, manter a união com as demais nações. E o reino tinha paz, tinha unificação, mas o preço era alto e quem pagava era o povo, certo? Então, aí em contrapartida de tudo isto, Salomão gerou um descontentamento tremendo na vida do povo, principalmente das 10 tribos do norte, em contrapartida das tribos de Judá e Benjamim, que ficava ao sul de Israel, certo? Então, essas duas tribos, elas participavam ativamente do governo. Todo mundo estava dentro do governo. Então, dava todo apoio para o governo. Achava era bom, porque fazia parte da administração, tinha os benefícios, as regalias, as propinas, né? Era duas tribos que ostentava o autoritarismo e o governo de pulso de ferro da parte de Salomão. Então essas duas tribos do sul, né, que é aí Benjamim, né, e Judá, com certeza duas tribos muito influentes, muito fortes, mas em relação às outras 10 tribos que ficavam no norte, não suportava mais esse tratamento e essa situação. Não faziam parte dos benefícios, das regalias ali da corte e tudo mais, somente Judá e Benjamim, essas duas tribos. Então o que acontece? Gerou uma insatisfação, gerou aí um descontentamento grande. E quando Salomão morre, vem Roboão, seu filho, assume o governo, e o que acontece? Poderia ter sabedoria, ter levado em conta o conselho dos sábios e trazer o povo para debaixo da sua mão, com sabedoria, com amor. Nada, vamos reduzir a carga tributária, não haverá trabalho escravo no meu reino, todos serão assalariados, a economia com certeza melhoraria, sem sombra de dúvida, porque mais dinheiro seria injetado na economia, né? Não há nenhuma dúvida disso, e com isso ele promoveria um reinado forte, um governo unificado, mas infelizmente Satanás colocou no coração dele esse espírito de soberba, de arrogância, de poder, né? E os maus conselheiros o incitaram a ser mais duro do que o pai dele ainda, o dedo minguinho dele, o dedinho dele ia ser mais grosso do que a coxa, né? E que o tratamento dele seria, não é igual o pai dele fez, não, né? Não seria com açoite, não, mas seria com escorpiões. Meu Deus, tem misericórdia, né? Então vamos aí ver que a intenção desse homem foi ruim, porque na verdade ele deveria promover a unidade, a unificação do povo e não oprimir o povo, né? Então nós vemos na vida do filho os erros do pai. Ei, ninguém é perfeito, ok? Concorda comigo que ninguém é perfeito? Mas só que tem uma coisa, nós podemos corrigir muitas coisas, podemos viver uma vida pautada pela palavra de Deus, que vai pesar na balança da formação educacional, moral, espiritual, educacional, tudo na vida dos nossos filhos. Então, a nossa geração, quem prepara somos nós, certo? A geração nova que vem, quem é responsável por ela? Nós. Nós é que investimos, certo? Nós é que dedicamos, nós que implantamos no coração deles
uma vida pautada pelo amor de Deus, uma vida de caráter, uma vida de espiritualidade, uma vida de dedicação e de compromisso com o reino do céu. Amém? De servir na casa do Senhor, servir no reino de Deus, ser uma bênção a serviço do Senhor. Mas quando o pai é negligente, descompromissado, desinteressado, ok? O que ele está plantando na vida dos filhos? Mau exemplo. Sim ou não? Foi o que aconteceu na vida de Roboão, a influência da prática abominável, pecaminosa do pai dele, fez pesar na vida dele. Então isso pesa. Não, peraí, meu pai era assim, eu também sou assim. Ah, é? Então vai quebrar a cara, né? Vai se dar mal, vai se dar muito mal. Nós vemos aí que ele despreza o conselho dos anciãos e toma o conselho com os jovens. Olha a quebra de princípio do cara. Já começa por aí, certo? Pessoas de Deus que veio a você, te deu conselho, orientou você e você achou melhor ouvir os mais novos, seu amiguinho, seu coleguinha. Não, ele é meu colega, ele é meu amigo, ele me entende, ele me compreende. Nós crescemos juntos, nós vivemos juntos. Ah, é? Então você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Você não trata de mudar a sua visão, o seu conceito, a sua opinião para você ver, não. Viu? Olha, não significa que os jovens não têm bons conselhos, tá bom? Não vamos generalizar aí, tá certo? Não vamos incriminar todos os jovens. Ah, todo jovem não tem conselho, não tem cabeça, não tem ideia. Ei, peraí. Tem jovem que tem mais cabeça segura, firme que a gente velho, tá bom? Pensa muito melhor. Então tem que tomar cuidado com isso. Nós não estamos aqui generalizando e fazendo dos jovens uma péssima opção para conselho. Nada disso, né? Nada disso. Mas é importante colocarmos na balança, analisar os prós e os contras, né? E olhar no contexto de Deus, o que Deus tem para nós, o que Deus tem de melhor para nossas vidas. Amém? Então temos que ter muito cuidado com isso. E então ele repete os erros. Aqui, o conselho dos anciãos era promover a paz, a unidade. Era abençoar este povo, não escravizá-los, não explorar eles, né? E não ia desacelerar o processo de crescimento, de expansão do reino, né? Mas o seguinte, evitaria uma ruptura, evitaria uma divisão, evitaria um conflito entre é horrível esse tipo de coisa, né? Então, os maus conselhos aí dos amigos de Roboão, né? Roboão assinou a sua própria sentença. Quando ele dá resposta para a liderança representativa das 10 tribos do norte, com relação à sua postura e determinação dentro do seu governo, ele assina a sua sentença. Perdi. Ele mesmo assina a sua própria sentença, né? Roboão deu ouvido aos maus conselheiros e isso levou à ruína. Olha, quantos que têm ido à ruína porque não ouviu bons conselhos? Todos nós temos experiências amargas, né? Seja no âmbito profissional, no âmbito familiar, no âmbito conjugal, conselhos que poderiam ser uma bênção, transformadores, evitaria grandes problemas e infelizmente nós não ouvimos. Acredito que todos têm uma história ruim, uma história amarga na vida, assim. Ninguém poderia ter evitado, com certeza, né? Com certeza poderíamos ter evitado. Então, hoje nós vivemos, né, das consequências
das más decisões, de não ouvir os bons conselhos. Isso acontece. Mas o importante é o seguinte, é levantar a cabeça, mudar de postura e ter uma nova vida com Deus. Você, eu, todos nós erramos no passado, mas que os nossos erros sejam agora como experiência para que nós viemos a evitar as coisas ruins no futuro. Nós vemos o cuidado com os conselhos. Quando o orgulho ele torna-se o centro de nossas vidas, ficamos à mercê de nós mesmos, certo? E não conseguimos discernir entre o bem e o mal. Quando o nosso orgulho toma conta de nós, aí que acontece? Aí nós já não conseguimos, nós não temos a capacidade de discernir entre o bem e o mal, né? Oh, glória a Deus. Em nome de Jesus, meu João Paulo, né? Vai vir, né? Em nome de Jesus, eu creio. Toma posse, em nome de Jesus. Então, meus amados, a nossa postura, quando ela muda, né? Quando ela deixa o orgulho de lado, aí sim nós conseguimos entender e compreender a vontade e o propósito de Deus para conosco. Mas enquanto nós ficarmos resistente, duro, nós não conseguimos separar e discernir aquilo que é de tão importante para a nossa vida. Nós não conseguimos, nós não conseguimos distinguir o bem e o mal, o que é bom e o que é ruim, o que convém à morte, que leva à morte, que leva à vida. Então isso é muito, muito difícil mesmo, né? Então, as atitudes por parte de Roboão foram horríveis. E nós vamos ver que o reinado e a idolatria de Jeroboão foi arrasadora. Esses dois reis, o do norte e do sul, todos os dois entrou pelo caminho errado, pela manipulação. Pela manipulação. Tentou manipular através das estratégias religiosas e, incrível que pareça, não tinha nenhuma mudança, nenhuma transformação, não tinha nenhuma experiência com Deus. E o que eles proporcionou para o povo? Idolatria. Prática idólatra, né? Nós vemos aí a rebeldia de Jeroboão ali com as 10 tribos em Jerusalém, no reinado do norte, certo? O que acontece? Jeroboão, ele foi o primeiro rei do norte e reinou por 22 anos, governou ali. Ainda jovem, Jeroboão serviu ao rei Salomão, que se agradou do seu trabalho e o nomeou chefe dos servos da casa de José. Até então, o cara ali dentro do governo de Salomão, ele foi influente, o cara era líder, ele liderava. E Salomão via o potencial de liderança na vida dele. Então o cara tinha uma história, um background muito bom, né? Porém, Jeroboão se rebelou contra ele. E Aías, o profeta, lhe comunica que Deus o havia escolhido para reinar sobre as 10 tribos de Israel. O profeta, já usado por Deus, falou para ele: olha, rapaz, você vai ser o governo das 10 tribos do norte, certo? E ele, né, rebeliou, bateu de frente com Salomão, discordando do seu autoritarismo, da sua maldade de governo. E aí Salomão, tomando conhecimento da palavra profética a respeito de Jeroboão, o que Salomão faz? Eu vou matar esse cara, eliminar ele, tirar ele da minha área, porque esse cara vai me trazer problema. Bom, para ele não trouxe não, porque ele morreu, mas para o filho trouxe, né? Trouxe problema. Primeiro trouxe solução, né? O cara não quis ouvir, você não quer ouvir não? Então vamos lá. Então pagou o preço alto. Então Salomão tentou matá-lo, mas sem sucesso algum. Ele fugiu para o Egito. Deus tinha promessa, Deus tinha um plano para ele, né? De reinado, de governo, porque o cara
era o instrumento de Deus para tirar o povo de Israel daquela opressão, Deus permitindo assim a divisão no reinado. Então, Jeroboão, o primeiro rei do norte, esse cara, né, é paralelo, ao mesmo tempo, de Roboão, filho de Salomão. São dois nomes parecidos, viu? Jeroboão e Roboão. Tudo termina em ão, né? Tudo termina em ão. Mas, sabendo que eles, né, tinham uma visão totalmente diferente. Ele é nomeado e constituído rei pelas próprias 10 tribos e estabeleceu seu trono em Siquém. E com medo que os judeus viessem à peregrinação ao templo para adoração e promover a reunificação do reinado, Jeroboão manda, vamos levantar aqui 2 santuários de adoração com bezerro de ouro, né, ao norte, um em Dan e outro ao sul em Betel. O cara foi bem estrategista, certo? Então, evitar que o povo fosse a Jerusalém. Quer dizer, vamos eliminar isso aí. A atitude idólatra de Jeroboão resultou no castigo aí divino sobre ele e sua família, certo? A prática idólatra trouxe consequências extremamente horríveis e danosas, né, para a vida deste homem. Com certeza, né, ele tomou decisões próprias, certo? Tomou decisões próprias. Enquanto Jeroboão praticava a idolatria de forma direta, Roboão também se envolveu numa veneração, numa espécie de veneração que, embora oculta aos olhos humanos, produz as mesmas danosas consequências. Aqui os desejos egoístas de Roboão estavam acima da vontade de Deus. O ídolo dele era ele mesmo, a sua própria vontade, sua própria pessoa, certo? Aí que era o problema. Quando o crente tem Deus como seu guia, ele não toma conselhos com pessoas que não lhe falarão o que ele quer ouvir, mas decidirá por ouvir pessoas que falam a verdade, certo? Porque tem pessoas, coisa boa, seja sincero, coisas boas é quando nós ouvimos algo que agrada a nós, que está em comum com os nossos interesses. Mas quando nós ouvimos conselhos que venham contra a nossa vontade, aí a coisa desaba, né? Epa, isso aí não agradei não, isso não é de Deus não, né? Mas acontece o seguinte, tem pessoas que querem ouvir, né, algo que satisfaz o seu ego, seus interesses, aquilo que é conveniente para ela, né? E aqui, o grande problema na vida de Roboão era a idolatria do seu próprio eu, da sua própria vontade. O que ele queria é que sempre prevalecesse os seus interesses, a sua vontade, né? E dane-se aquele que está aí, que está por perto, aquele que realmente, né, certo? Que concorda ou não concorda, que ouve ou não que ouve, que quer ou não quer, certo? Então isso é o que ocorre, é o que acontece na vida das pessoas. Então quero dizer para você nesta manhã que o que Deus nos deixa, o que o Senhor nos ensina aqui, é que nós, quando tomamos bons conselhos, certo? Tomamos bons conselhos com aqueles que têm palavra de Deus para nós, vai nos proporcionar, vai nos gerar bênção e vitória na nossa vida. Mas quando nós não tomamos conselhos, né, com pessoas sim, buscamos pessoas erradas, não importa ser novas, certo? É o que eu falei, não vamos generalizar. Pode ser pessoas novas, mas pessoas de uma boa visão, de uma boa consciência, pessoa madura, pessoa responsável, pessoa que está buscando o melhor para a sua vida. Tudo bem, não resta dúvida, mas
quando buscamos conselho com pessoas erradas, que só vai nos levar para o buraco, como diz o ditado aí, né? Aí complica e muito. Então, na vida desses dois personagens aqui, hoje nós aprendemos, conhecemos, entendemos o que aconteceu com Israel no passado, a divisão do seu reino, por que dividiu, o que aconteceu na vida do filho de Salomão e na vida desse grande líder influente Jeroboão, certo? Se o filho de Salomão não tivesse levado em consideração os maus conselhos, mas ouvido os bons conselhos, o reinado dele não teria dividido. Não teria Israel do norte e Israel do sul. Seria apenas uma nação. Então vale a pena ouvir bons conselhos, porque quando ouvimos os bons conselhos, nós evitamos divisões, rachas, né? É o que acontece muito, principalmente no contexto da igreja, né? Hoje, muitas igrejas têm divisões, têm esses tipos de facções, justamente por não levar em consideração conselhos importantes, fundamentais, que promovem a unidade, promovem a integração. Amém? Então, que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Nós encerramos aqui nesta manhã, agradecendo pela sua presença, pela sua participação, e vimos o quanto é precioso ouvirmos bons conselhos, porque os bons conselhos vai nos impedir as situações complexas e sofredoras, certo? Que Deus te abençoe maravilhosamente. Tome cuidado com os conselhos, tome cuidado, leve em consideração aquilo que é de melhor para você, para a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe maravilhosamente. Um grande abraço a todos. Obrigado pela participação de todos os irmãos aí de Piracanjuba. Um grande abraço a todos aí, pastor Eduardo, com toda a família, todos os irmãos e irmãs que estão aí presentes, participando. Que a graça e a misericórdia do Senhor possa estar sobre a vida de vocês aí, aos irmãos aqui de Marieta, que está conosco, todos vocês que estão conectados, participando com a gente aqui. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, e outros lugares, né, que você está aí junto. Hoje nós não temos mais distância, podemos não estarmos aqui juntos presencialmente, mas estamos juntos virtualmente. Amém? Estamos através da rede de internet, que é uma tecnologia fantástica, extraordinária, aonde nós compartilhamos junto, ouvindo, celebrando que todas as bênçãos de Deus, a palavra do Senhor, e aprendendo. É uma providência de Deus, algo maravilhoso de Deus para todos nós. Deus abençoe. Todos vocês tenham um domingo maravilhoso, um dia de descanso, uma semana que se inicia, uma semana de bênção, de livramento, em nome de Jesus. Até mais tarde, às 6 da tarde, nós estaremos aí com o nosso maravilhoso culto. A paz do Senhor a todos. Fica com Deus, uma boa tarde de domingo a todos vocês, em nome de Jesus.